Lá então, pessoal, para mais uma aula. Vamos lá então, pessoal, para mais uma aula de Direito Penal 2, certo? Nossa terceira aula. Aula passada, nós finalizamos regime de pena, né? Não ficou nada para essa aula, não, né? Deixa eu olhar aqui. Dosimetria, falamos até da dosimetria. Falamos dos crimes hediondos. Não ficou nada para essa aula. Perfeito. Então, vamos para a aula 3. Anotem aí. Vou fazer o material com vocês. Gente, anotem aí, então, aula 3. Nós vamos tratar das penas substitutivas. Das penas substitutivas, prevista no artigo 44 do Código Penal. Vamos lá, vocês estão vendo o Word? Deixa eu ver aqui. O que vocês estão vendo? Eu consegui... Estão vendo o Word? Sim? Então vamos lá. Sim. Beleza. Aula 3. Então, a gente vai tratar das penas restritivas de direito. Restritiva de direitos, previstas no artigo 44 do Código Penal. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro 3 espécies de pena. Penas privativas de liberdade, qual é a segunda espécie? Não, Henrique, eu falei errado a primeira vez. É penas restritivas de direitos, tá? É que ela é substitutiva, mas eu falo restritiva de direitos. Já você vai entender minha confusão. Pô, Henrique, ninguém tinha percebido, hein? Então, vamos lá. Penas restritivas de direitos, artigo 44. A gente tem 3 espécies de pena. Todo começo da aula eu falo isso. Quais são? Penas privativas de liberdade, que a gente já viu. Quais são as penas privativas de liberdade? Sérgio, quais são? Perdi. Beleza. Ingrid. Reclusão, detenção e prisão simples. Perfeito. Vimos as diferenças delas. E dentro delas a gente viu os regimes, né? Que é o fechado, aberto e semiaberto. Aí, a segunda espécie de pena são as penas restritivas de direitos, tá? E a terceira espécie de pena são as penas de multa. A gente pode dividir dessa forma. Hoje nós vamos estudar essa daqui, penas restritivas de direito. A gente pode colocar como item 2, penas restritivas de direito. Então, a previsão legal está lá no artigo 44 do Código Penal. Quem pode ler o 44 do Código Penal para mim, por favor? Eu leio, professora. Leia então, professora, por favor.
As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Aí você quer que leia o 1, o 2? Mas espera aí a gente já tem duas informações. A primeira característica, elas são autônomas. E segunda característica, elas são substitutivas. Aí anotem assim, substitutivas. Deixa eu resumir aqui para vocês. Tais penas, como regra, são substitutivas, tá? Isso a gente já escreveu. Ou seja, primeiramente, aplica-se a pena privativa de liberdade e, vírgula, quando possível, vírgula, presente os requisitos, vírgula, aplica-se a ou as pena restritiva de direito, certo? Melhor, vamos colocar assim, ó. Primeiramente, aplica-se a pena privativa de liberdade. Quando possível, presentes requisitos, procede-se a substituição. Então, veja bem. Primeiro, elas são autônomas e substitutivas. Então, gente, lá na sentença, eu falei para vocês que tem várias fases. A primeira fase aplica a pena base. Depois, vê se tem atenuante. Depois, causa de aumento de pena. Depois, regime. Depois do regime, o juiz analisa se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou não. Então, veja bem, na própria sentença, na aplicação de pena, o juiz aplicou a pena, chegou lá a pena final de 3 anos. Beleza, que regime que eu vou colocar aqui? 3 anos e ele é primário. Qual regime que é? Quem lembra? Poliana, lembra? Perdeu também. Tainá, Ingrid. Isso, Ellen, muito obrigada. Regime aberto. Então, deu lá 3 anos, mas ele é primário, vai para regime aberto. Depois de aplicar o regime, o juiz, então, analisa se cabe ou não a substituição da pena. Chama substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vou até colocar aqui entre aspas para vocês. Vamos colocar assim, ó. Após a aplicação da pena privativa de liberdade, isso aqui é com as minhas palavras, tentando mostrar um pouco a prática. Após a aplicação da pena privativa de liberdade, vírgula, o juiz analisa se é cabível a substituição. Então, o juiz vai, sendo cabível, ele vai aplicar. Perfeito? Então, o juiz chegou lá, 3 anos, regime aberto. Aí ele vai para um quarto momento. Substituição, ainda tem um tópico assim, substituição da pena. Aí ele coloca incabível ante não sei o quê, ou cabível, proceda a substituição assim, assim, assim. Beleza? Pode continuar, Ingrid, por favor. Não, Ingrid não, Tainá que estava lendo, né? Tainá, falei errado. 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2. Continua? Pode. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social,
e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Beleza, então vamos analisar esses incisos. Esses incisos, gente, nada mais são do que justamente os requisitos, tá? Vou colar aqui para vocês, então, o artigo, mas vamos com calma. Vamos analisar primeiro os incisos. Então, coloquem assim, requisitos. Quando que o juiz vai poder aplicar e quando o juiz não vai poder aplicar a substituição? Acho que antes de eu falar dos requisitos, eu vou abrir um tópico para vocês para falar do objetivo, né? Qual que é o objetivo de substituir uma pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? O que vocês acham? Ao invés de colocar o sujeito na cadeia, na penitenciária, coloca uma pena restritiva de direitos, como o pagamento de uma prestação pecuniária, limitação de final de semana, a gente vai analisar todas. Mas qual que é o objetivo do legislador quando ele fez essa substituição? O que você acha, Ana Paula? Boa, Fernando. O Fernando colocou. Desafogar o sistema carcerário, William. Evitar a superlotação, limitando a pessoa ao ambiente prisional. Isso. Evitar o carceramento massivo, né? Já que o nosso sistema está no limite, né? Mais do que o limite. E também evitar que essa pessoa que cometeu um crime menor, um crime mais brando, menos grave, que ele vá como se diz, para escola do crime, isso, William, exatamente. Então, assim, dá oportunidade para aquela pessoa que cometeu um crime de menor potencial, para que ela não vá até a penitenciária e lá, né, em todos os seus ônus. Então, vamos lá, coloquem aí o objetivo, ou coloquem uma observação. Vou ditar para vocês. Observação. A substituição da pena de prisão. A substituição da pena de prisão por outras alternativas evita os males que o sistema carcerário acarreta. Não, peraí. Vírgula, principalmente com relação àquelas pessoas que cometeram pequenos delitos e que se encontram misturados com delinquentes perigosos. Essas palavras são
Gente, de quem que é esse livro que eu peguei? Do Greco, né? Rogério Greco, tá? Essas palavras são de Rogério Greco. Então, o objetivo da pena restritiva de direito é justamente este. A gente viu que é uma espécie de pena, a gente viu o objetivo, a gente viu duas características. Agora vamos então para os requisitos. Requisito número... Você terminou de ler? Tainá terminou, né? Foi até o... O 3. Foi até o requisito 3, né? Então, beleza, obrigada. Então, requisito número 1. Que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos. Então, anotem aí. Pena privativa de liberdade aplicada não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Ou qualquer que seja a pena se o crime é culposo. Esses requisitos, gente, são cumulativos, tá? Então, a pena aplicada, ela tem que ser não superior a 4 anos. Então, até 4 anos. O que é isso aqui, gente? Entra ladroa de galinha, vai roubando carro forte. KKK, verdade, bem isso. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Então, o primeiro requisito, pena até 4 anos e o crime não pode ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça, tá? Ou, se for crime culposo, qualquer que seja a pena aplicada. Então, ao crime culposo não tem essa limitação de pena até 4 anos, só quanto ao crime doloso, beleza? O segundo requisito, réu não for reincidente em crime doloso. O que é um reincidente, gente? É aquele que tem condenação com sentença transitada em julgado, né? Então, assim, vamos colocar aqui. OBS, reincidente, condenação com sentença transitada em julgado anterior à data do fato, tá? Anterior à data do fato. Acho que eu já até fiz essa observação para vocês aula passada, quando a gente estava falando de regime, mas não custa falar novamente, né? Então, segundo requisito, o réu não pode ser reincidente em crime doloso. E o terceiro requisito é chamado de requisito subjetivo. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Então, o juiz vai analisar. Bom, a pena é de 3 anos, então, é 3 anos doloso. Então, beleza. Requisito 1, ok. Aí ele vai para o requisito 2. Ele é primário, então requisito 2, ok. Aí vai para o requisito 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, indicam que a substituição da pena seja suficiente. Aí o juiz, então, preenchidos esses requisitos, ele aplica a pena substitutiva, que é a pena restritiva de direitos, ok? Dúvidas até aqui? Não? Então, quem tiver dúvida, a gente vai falando aí. Se não tiver, eu vou seguindo. Então, vamos lá. Quais são as espécies de penas restritivas de direito? Vamos às espécies, então. Quais são, gente? Estão lá no artigo 43 do Código Penal.
tá? Então, a primeira é a pena de prestação pecuniária. A segunda é a perda de bens e valores. A terceira é a pena de prestação de serviço à comunidade. Ou a entidades públicas. A quarta, interdição temporária de direitos. E a quinta, limitação de fim de semana. Então, essas são as 5 espécies, falei 4, de penas restritivas de direito. Beleza? Então, essas são as 4 espécies. Vou escolher um menino agora. Sérgio, um homem. Lê para mim, por favor. De novo. Ah, você está sem áudio, né? Ou você já leu? Como que é? Não, pode falar. Então, vai. Os parágrafos do 44. Só para a gente finalizar ali o 44. Vamos lá. O vetado não, né? Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa por 2 restritivas de direito. Pode continuar ou você vai... Pode continuar. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento justificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade, a executar será deduzido... no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Perfeito. E quinto, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então, vamos lá. Obrigada, Sérgio. Façam a seguinte observação aí. Seguinte apontamento. Deixa eu abrir aqui o Meet. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, certo? Se superior a 1 ano, a pena pode ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa ou por 2 restritivas de direitos. Então, o que esse parágrafo 2º aqui está dizendo? Se a pena aplicada ao sujeito é de até 1 ano, a substituição ela será feita por uma única pena, ou multa ou por uma restritiva de direitos, certo? Agora, se for superior a 1 ano, a gente sabe que tem que ser até 4 anos, né? Se for superior a 1 ano, aí será 2, ou 2 restritivas de direitos, ou uma restritiva de direitos e multa, certo? Então, o juiz analisou os requisitos e estão presentes os requisitos, quantas penas ele vai colocar? Aí vem esse parágrafo. Até 1 ano, uma de multa ou uma restritiva de direitos. Superior a 1 ano, uma restritiva de direitos e multa ou 2 restritivas de direitos, beleza? Quais são as penas? A gente já viu, essas 5 aqui.
Então, vamos analisá-las agora, uma de cada vez, tá? Vou começar, então, pela pena de prestação pecuniária. Vou colocar aqui, 2.1. No que consiste a pena de prestação pecuniária? Até agora tudo bem, né, gente? Vamos lá. Vemos os requisitos. Agora vamos para a pena de prestação pecuniária. Anotem aí. Consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz. De importância fixada pelo juiz. Vírgula, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Certo? Ainda quanto à prestação pecuniária, o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil. Vírgula, se coincidentes os beneficiários. Então, vamos lá. A prestação pecuniária é pagamento em dinheiro, certo? É o pagamento de pecúnia, de dinheiro. Essa prestação, ela vai ou para a vítima, ou para os seus dependentes, ou para uma entidade pública ou privada com destinação social. Valor de 1 a 360 salários mínimos. O juiz vai decidir de acordo com o caso concreto. E esse valor pago nessa sentença criminal, em eventual sentença civil, em eventual ação, ele pode ser deduzido, certo? Ele pode ser deduzido se coincidir os beneficiários. Então, imagine que a vítima, ela recebeu lá 2 salários mínimos. Depois ela entrou com uma ação pedindo 20 mil reais. Na hora de sentenciar, o juiz pode sentenciou lá 10 mil reais e tira os 2 mil que ela já pagou para a vítima, os 2 salários, aliás. Entenderam? Então, esse valor pode ser deduzido. Algumas observações importantes na hora de aplicar a prestação pecuniária. Primeiro, que a vítima e seus dependentes têm prioridade, certo? Quando que não será pago para a vítima? Quando não houve um dano, né? Ou quando a vítima é incerta, tá? Agora, quando houver vítima, a vítima e seus dependentes, eles têm prioridade. Nas infrações penais onde não há vítima, por exemplo, no delito de associação criminosa, em que a sociedade é a vítima, né? Sociedade que é vítima porque é um delito contra a incolumidade pública. Então, aí sim que vai para
entidade pública ou privada, beleza? A condenação tem os seus limites, né? Que é entre 1 e 360 salários mínimos, e o valor pago aí pode ser deduzido, será deduzido, né, de eventual condenação civil. Certo? Dúvida até aqui? Você está muito rápida, professora. KKK, peraí. Tá bom, gente, vou mais devagar. Porque eu tô digitando, daí digitar é rápido, né? Mas escrever no caderno é devagar. Vou devagar. Vamos, tchau. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aqui, ó. Por nada. Para vocês copiarem o que precisam saber da prestação pecuniária. Gente, só vai ter prestação pecuniária para vítima se tiver um dano material? O que vocês acham? A Ingrid acha que não. William acha que não. A Nayene acha que não também. Não. Pode haver um dano moral, por exemplo, né? Então, não. E se o juiz entender que não houve dano, ele pode aplicar para a entidade pública ou privada, né? Se não for o caso de ressarcir a vítima. Beleza? Então, é isso que eu tinha que falar da prestação pecuniária. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, é isso. 2, vamos para a segunda perda de bens e valores. Então, 2.2, vamos para pena de perda de bens e valores. Mais devagar. Lá, 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 lá. Aí. Vamos lá. O artigo 45, o parágrafo 3º, na verdade, do artigo 45, ele vai dizer que a perda de bens e valores pertencentes aos condenados será para o Fundo Penitenciário Nacional, certo? A não ser que a lei disponha de maneira contrária, leis especiais, como, por exemplo, a lei de drogas, tem o Fundo Especial Antidrogas, tá? Então, vamos colocar assim, parágrafo 3º do artigo 45 preconiza que a perda de bens e valores pertencentes ao condenado ou aos condenados dar-se-á ao Fundo Penitenciário Nacional, salvo se legislação especial prever o contrário. Aí, se vocês quiserem observar aí que a lei de drogas, por exemplo, né, os condenados por na lei de drogas, se eles forem condenados à perda de bens e valores, vai aí para um fundo antidroga, tá? De antidrogas. O seu valor terá como teto, que foi ou o montante do prejuízo causado, ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Então, vamos lá. Assim, valor teto. O montante do prejuízo da vítima. Deixa eu ver melhor. O montante do prejuízo causado. Ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro.
vírgula, o que for maior, tá? Então, imagine que o prejuízo causou um prejuízo lá para a sociedade ou para a vítima lá, imagine que foi uma vítima de furto, um prejuízo de 3 mil reais. Mas ele acabou vendendo lá o bem por um valor maior, por 5 mil reais. Então, qual vai ser o valor que ele vai perder em favor do fundo penitenciário? O valor maior, certo? Que é o proveito obtido. Agora, se o montante do prejuízo fosse maior, ele deveria perder o bem ou o valor no montante do prejuízo causado, tá? É meio que autoexplicativo. Esse valor, esse bem, gente, ele pode ser tanto bem móvel ou bem imóvel, tá? E esse bem não é necessariamente o bem produto do crime, certo? Mas esse bem pode ter perfeitamente uma origem lícita, certo? Porém, a gente vai perder em razão de ter causado aí um prejuízo para outro. Tudo bem? Deixa eu ver, deixa eu dar uma pausinha, olhar o chat. Acho que não também, não. Ah, é da pergunta que eu tinha feito, né? Então, por enquanto, tudo bem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês da perda de bem. Ah, chama FUNAD, tá? Da legislação especial na lei de drogas, vai para o FUNAD, é o Fundo Nacional Antidrogas. Vamos para o terceira pena restritiva de direitos. É a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Quem não tem um amigo que já prestou serviço à comunidade, né? Ou pagou prestação pecuniária. Que estava com som alto. E por aí vai. Gente, anotem aí. Consiste na atribuição de tarefas gratuitas Deixa eu salvar essa matéria aqui, senão depois é que eu esqueço. É penal 2, né? Penal 2, aula 3, perfeito. Oxe. Beleza. Consiste na atribuição de tarefas gratuitas aos condenados ou ao condenado, vírgula, que serão por ele levadas a efeito ou realizadas, né? Realizadas em entidades assistenciais, vírgula, hospitais, escolas, creches, orfanatos e etc. Né? Ambientes congêneros. Em programas comunitários ou estatais, sendo que as tarefas por ele... Peraí, deixa eu ver como tá ficando aqui. Consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, que serão por ele realizadas em entidades essenciais, hospitais, escolas, orfanatos, etc., em programas comunitários ou estatais, sendo que as tarefas que lhe serão atribuídas
devem ser de acordo com as suas aptidões. Deve, aí pode pôr no mesmo parágrafo, por um ponto, mas eu vou pôr no mesmo parágrafo. Deverão ser cumpridas a razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, vírgula, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Quanta informação, né? Mas vamos resumir, vamos entender. Então, o que é prestação de serviço à comunidade ou entidade pública? O condenado ele vai ter a pena substituída aí por prestação de serviço, certo? Quais serviços? De acordo com a aptidão e com a necessidade da comunidade, beleza? Essas tarefas serão realizadas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos, creches, em programas comunitários ou estatais. Tá. Aí, uma segunda observação, elas serão cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho. Por quê? Veja bem, imagine que ele trabalhe lá 8 horas por dia, eu não vou colocar, certo? Ele trabalha lá das 8 às 5 horas da tarde, eu não vou colocar no meio da tarde para ele fazer uma prestação de serviço à comunidade. Vai ser adequada ao horário de trabalho dessa pessoa. Ou 1 hora por dia, no final do dia, ou ele vai cumprir tantas horas no sábado, ou na folga dele ele vai cumprir tantas horas, e assim vai. E qual que será um dia por um dia? Não, 1 hora de tarefa por um dia de condenação. Então, imagine um agente aqui que foi condenado a 3 anos. Imagine aqui, ó. Exemplo. 3 anos por de detenção. Tá. 3 anos de detenção corresponde a quantos dias? 365 vezes 3, deixa eu fazer aqui. 3, 5, 15, sobe 1, 3 vezes 6, 18, 19, sobe 1. 3 vezes 3, 9, 10. 1.095 dias. Ele vai ter que cumprir 1.095 horas. Entenderam? Então, 1 hora corresponde a um dia. Se ele foi condenado a 1.095 dias, ele vai ter que cumprir 1.095 horas. Seria nessa proporção. Até aqui, tudo bem? Dúvidas sobre a prestação de serviço à comunidade? Não. Ana Paula? Não. Tudo bem. Ana Souza, Bruna, Carla, Fernando, Aline tá quietinha, Henrique, William, Poliana, Nayene, Roseli, Sérgio, Laisla, Isabela, falei todo mundo, né? Eu falei todo mundo, tudo certo, né? Então tá bom, qualquer coisa vocês avisam. Então vamos partir para o próximo. Vamos à interdição temporária de direitos. Vamos lá? 2.4. Pena de interdição temporária de direitos. Que vem a ser a interdição temporária de direitos. O artigo 47 do Código Penal, ele traz 4 formas de interdição. Então, vamos lá para o artigo 47 do CP. Vamos pegar ele aí. Deixa eu ir lá copiar ele.
nosso material ficar bem completo. Na verdade, são 5 formas, né? Vamos lá. As penas de interdição temporária de direitos são: primeira modalidade, proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública ou mandato eletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão ou autorização para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Então, o artigo 47 traz essas cinco modalidades de interdição de direitos. Suspensão, falei, né? Proibição de frequentar determinados lugares. E quinta modalidade, proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos, certo? Bom, aqui eu acho que é um pouco autoexplicativo, dependendo do caso concreto, se o juiz analisar que naquele caso específico, uma dessas 5 modalidades de pena restritiva, de interdição temporária, for cabível e tiver um bom êxito no caso concreto, ele pode aplicar qualquer uma dessas quatro penas restritivas. Certo? Dúvida aqui? Vamos para a 2.5. Peraí, deixa eu ver se eu tô certa. 2.5. Limitação de final de semana. Limitação de final de semana. Ninguém me perguntou uma coisa ainda que eu tava esperando alguém perguntar, ninguém perguntou. Até final da aula surge a dúvida. Deixa eu ver aqui como tá o chat. Tudo certo, beleza. Então, vamos para a pena de limitação de final de semana, gente. Tá lá no artigo 48 do Código Penal. Bom, consiste na obrigação... Vou devagar para vocês irem copiando conforme eu vou ditando. Consiste na obrigação de permanecer, vírgula, aos sábados e domingos, vírgula, por 5 horas diárias, vírgula, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. A gente sabe, né, que a casa de albergado é o estabelecimento adequado para o cumprimento de regime aberto. Só que a gente sabe também que pouco existe, né? Então, o que acontece? O juiz aplica a limitação do final de semana, mas na prática ela funciona da seguinte maneira: proibição de sair de casa no final de semana, certo? Então, apesar teoricamente ser isso daqui, né, permanecer por 5 horas em casa de albergado, na prática é a proibição de sair de casa nos finais de semana. Perfeito? Agora, analisado as penas, eu vos pergunto o que ninguém me perguntou. Deixa eu olhar bem para a carinha de vocês. Qual a duração da pena, das penas restritivas de direitos? Qual é a duração? Porque a gente viu aqui, ó,
Prestação pecuniária, tudo bem. É pecúnia, valor, não tem duração. Perda de bens e valores também, vai perder o bem ou o valor. Mas qual a duração da prestação de serviço à comunidade? Qual a duração da interdição temporária de direitos? E qual a duração da limitação de fim de semana? Vou colocar aqui a pergunta. Depende da sentença do juiz. O Fernando, até 4 anos. A Bruna, depende da sentença do juiz. Como assim, Bruna? Depende da sentença. Mas tem que ser menor de 4. É assim, para aplicar, a pena tem que ser até 4 anos. Beleza. Então, a pena ali foi de 2 anos e 8 meses. Aplicável. Requisito objetivo, ok. Apliquei. Apliquei a pena substitutiva de direitos de interdição interdição temporária de direitos. Por determinado período, a gente não vai poder frequentar determinados lugares, por exemplo. Que período? Qual a duração dessa pena? Serão aplicadas quando a pena for menor, sem violência, tal. Na duração da pena normal. Isso mesmo, Daiane. Isso mesmo, Ingrid. Na mesma pena, na mesma da privativa de liberdade. Então, se o juiz condenou a gente a 2 anos, ele vai ter que cumprir essas penas restritivas por 2 anos. Se condenou a 4, por 4 anos. Então, a resposta é a mesma duração da pena privativa de liberdade aplicada. Certo? Essa é a nossa resposta. Aqui eu não falei no começo, achei que alguém ia me perguntar. Mas está aí, cadê? Aqui, qual a duração da pena restritiva de direito? A mesma duração da pena privativa de liberdade. Ficou feio assim, né? Deixa eu melhorar. Aí, melhorou. Isso aqui a gente já falou. Agora a gente vai abrir um tópico chamado conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. É aqui, com base aqui no parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz... Não é esse aqui não, é o parágrafo 4º. Com base no parágrafo 4º. Lê para mim, por favor, Henrique Feitosa da Silva. Mas a prestação de serviço converte os anos em dias? A prestação de serviço, primeiro você vê quantos anos, certo? Se for 3 anos, é 3 anos. Daí você converte esses anos em dias. Porque cada um dia corresponde a 1 hora, entendeu? 3 anos, você tem a pena de 3 anos. Então, ele vai ter que cumprir por 3 anos a restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade. Mas você vai converter esses anos em dias, exatamente. 3 anos correspondem a tantos dias. Então, você vai ter que cumprir tantas horas, tá? Você vai ter que fazer essa análise. O seu áudio está ruim? Nayeli, então. Obrigada, Henrique. Sem problemas.
Nayene, tá aí? Oi, prof. Meu Deus, eu tô sem meu VAD aqui. Lê Eu tava aqui, com pena, eu ó. pensei assim, será que ela falou meu nome ou eu tô doida? Falei. Lê aqui, ó, no Word. Ah, tá, já colocou, beleza. Tá. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Uhum. Isso mesmo. Então, vamos lá. O que vocês entenderam daqui? Se descumprido qualquer um dos requisitos, por exemplo, ele foi condenado à prestação de serviço à comunidade, não tem cumprido. Prof, você escreveu pena restritiva, onde? Ah, tá, obrigado. Tô com fome, daí eu pensei no macarrão. Então, você foi condenado lá para parágrafo 4º, qual é o artigo? 44, gente, ainda estamos no 44. Você foi condenado lá à restrição de final de semana, tá? E você não cumpre. Você não cumpre, não fica em casa no final de semana, você é visto em festa, enfim. Aí essa pena restritiva de direitos, ela vai converter em privativa de liberdade. Olha, o juiz vai ver, eu dei a chance para vocês não está cumprindo de acordo com o sentenciado, então você vai reverter a pena, vai converter a pena privativa de liberdade. E qual que vai ser o cálculo? Qual vai ser o cálculo? O restante de pena que falta, certo? Então, se eu fui condenada a 3 anos, eu cumpri 1 ano de restritiva de direito, faltam 2 anos para eu cumprir. Esses 2 últimos anos eu vou cumprir a de detenção ou de reclusão. Agora, essa observação aqui no final, ó. Respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Imagine que falta lá 15 dias. Eu volto, mas no mínimo eu vou ter que cumprir 30 dias. Certo? Isso é o que diz aí o parágrafo 4º do 44. Dúvida aqui? Então, existe uma penalidade para o descumprimento? Qual que é a penalidade para o descumprimento, William? Prisão. Em outras palavras, a penalidade é a conversão da pena em privativa de liberdade novamente, certo? Você perde aquela chance que você teve de cumprir fora da prisão. Você vai ter que cumprir a detenção ou a reclusão. Enquanto vocês copiam, deixa eu responder aqui o Fernando. Professora, meu primo foi condenado à prestação de serviço comunidade antes da paralisação, 730 horas. Como fica agora após todas as entidades fechadas e as orientações para ficarem em casa? Provavelmente, Fernando, ou o juiz adequou ou suspendeu a prestação. Provavelmente deve ter suspendido a prestação. Ele vai ter que cumprir quando voltar ao normal. Ou ele adequou. Por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha sido condenado para era acidente de trânsito, certo? E ele estava embriagado. Então, ele foi condenado à prestação de serviço à comunidade consistente em acompanhar o SAMU, certo? Ele teria que, nos finais de semana ou em horas que não atrapalhasse ele no trabalho, ele iria acompanhar o SAMU em acidentes de trânsito, enfim. E estava para ele iniciar. Então, eu fiz um pedido para o juiz para converter essa prestação em comunidade, de serviços à comunidade, à entidade, em prestação pecuniária. E fundamentei com base no Covid, né? Tendo em vista que o Covid, que a população, a orientação é ficar em casa e que ele estaria de frente, né? Ele estaria na frente do Covid e tal, que fosse convertido em prestação pecuniária. O juiz, então, converteu a prestação pecuniária de 2 salários mínimos. Então, o advogado dele pode fazer esse pedido também.
O juiz, nesse caso concreto, ele acatou o pedido, tá? Ou o juiz de ofício vai substituir, ou o advogado pede, eu acredito que é possível a substituição, ou ele vai esperar esse tempo aí, mas tem que ir acompanhando a execução dele. Não pode deixar Deus dará, não, porque senão vai que o juiz está esperando ele cumprir e ele não está cumprindo, né? O William falou aqui. Ah, sim, entendi. Obrigada, professor, por nada. Prisão, regressão. Não é uma regressão, tá? É uma conversão. Regressão é quando regride o regime, é uma conversão. Beleza? Gente, mais observações para a gente finalizar essa matéria. Pena restritiva de direitos. Aqui o parágrafo 3º, a gente pode jogar ele lá no requisito número 2. Lembra que o requisito número 2 é não for reincidente em crime doloso? Aí vem o parágrafo 3º e diz o seguinte: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, isso aqui é uma exceção. A regra é que não cabe a pena restritiva de direitos, a substituição por pena restritiva de direitos, se o réu é reincidente em crime doloso. A exceção está no parágrafo 3º. Se, no caso concreto, o juiz achar recomendável, ainda que ele seja reincidente, o juiz pode aplicar sim. Só que essa reincidência não pode se dar no mesmo crime, tá? Tem que ser crime diversos. Claro que respeitado os outros 2 incisos. Beleza? Dúvida aqui? Não? Um tempinho para vocês anotarem? Ou não precisa? Não entendi. É assim, Ingrid, a gente tem 3 requisitos para substituir. Posso explicar. 3 requisitos para ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Primeiro, que a pena não pode ser superior a 4 anos se o crime for doloso ou qualquer seja a pena, se culposo, pode. Beleza. Quando o juiz chegou aqui no segundo requisito, o réu é reincidente em crime doloso. A regra é que não pode. Se o réu é reincidente em crime doloso, não pode aplicar a substituição de pena, certo? Só que tem essa exceção, que se, mesmo ele for reincidente, o juiz analisando ali o caso concreto, os antecedentes, o crime anterior, o crime atual, entender que é socialmente recomendável a substituição, ele pode aplicar. Então, ele viu ali, ele foi condenado, mas faz bastante tempo, né? Ele era bem novo, ele tinha 21 anos, então, assim, ele não era maduro ainda, ele foi condenado aqui a um crime de furto, agora ele está sendo condenado aqui a um crime, vamos pensar em outro crime leve. Deixa eu pensar, que não pode ter violência nem ameaça. Trânsito. Boa, Bruna, obrigada. Há um crime de trânsito. Então, são crimes distintos. Eu não acho que seja o caminho colocar ele na prisão. Eu acho que é socialmente recomendável que ele tenha a pena substituída, até porque ele está estudando, e então ele tá ingressado na sociedade, entendeu? Então, nesse caso específico, é que o juiz pode aplicar a substituição da pena, mesmo que ele seja reincidente, tá? E esse finalzinho aqui é que a reincidência não pode ser em virtude da prática do mesmo crime. Então, se ele cometesse furto novamente, aí não poderia. Furto mais furto não pode. Trânsito mais trânsito não pode. Beleza? Então, essa é uma exceção que está lá no parágrafo 3º do 44. Boa, Bruna. Trânsito foi uma boa. Gente, o parágrafo 5º diz o seguinte: sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da... Gente, vocês terminaram de copiar o 3º lá? É que eu tirei, né? Terminou? Tainá, você estava copiando.
Eu que dei exemplo do meu cliente. Então, eu esqueci, você viu? Mas eu dei o meu exemplo, era diferente? Era, mas eu falei do cliente, né? Então, todo mundo copiou o parágrafo terceiro, entendeu? Posso fechar? Posso para o quinto? Sim, não, talvez? Sim, então vamos. Vamos para o quinto. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz de execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então, assim, veio uma nova condenação, e daí? Aí o juiz vai analisar, ele pode converter, certo? E unificar todas as penas, ou seja, falta 1 ano. Então, eu vou... Aí veio outra condenação que ele vai ter que cumprir. Eu vou converter esse 1 ano em privativa de liberdade novamente e ele vai cumprir tudo. Ou se o juiz analisar, ele foi condenado aqui no regime aberto, então é possível ele continuar pagando essa pena substitutiva anterior. Aí o juiz pode aguardar, tá? É o que está dizendo aí o parágrafo 5º. E uma última observação, gente, diz respeito a Lei Maria da Penha. Então, anotem aí, vamos colocar um tópico assim. A aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a Lei Maria da Penha. Ou coloca só aqui, ó, a substituição. Fica mais bonito, eu acho. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a Lei Maria da Penha. Vocês acham cabível ou não? O que vocês acham? Que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível nos crimes praticados contra a mulher ou não? Depende. Laiana acha que não, Ellen não, Poli não. Nayene depende. Do que depende, Nayene? Henrique acha que não. Vamos lá, vamos por partes. Anotem aí. Primeiramente, deixa eu achar na minha anotação aqui, que eu fiz um parágrafo bem bonitinho para vocês. Gente, cadê? Anotem aí. O artigo 17 da Lei Maria da Penha artigo 17 da Lei Maria da Penha, vocês sabem que a Lei Maria da Penha, ela não traz crimes, né? Os crimes são os que estão no Código Penal. Ela traz procedimentos, certo? Vedações e etc. Então, os crimes, eles são os praticados no Código Penal, mas contra a mulher em âmbito doméstico, aplica-se aí a Lei Maria da Penha. Então, o artigo 17 da Lei Maria da Penha preconiza que, vamos lá, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária. Bem como a substituição
de pena que implique o pagamento de multa. Aí, copiem que eu vou destrinchar para vocês. Então, gente, se o artigo 17 diz que não se aplica a substituição de pena que implique multa ou outra prestação, nos casos de violência doméstica contra a mulher. Tá. Isso é o que diz. Ai, ai, copiaram? Agora eu vou entrar numa polêmica aqui, numa situação mais delicada. Quem tá me incomodando? Só um minuto. Vamos lá, gente. Então, é vedado, certo? Violência contra a mulher é vedado esse tipo de substituição. Mas vejam bem, aqui em cima, não diz que quando é cometido com violência ou grave ameaça, o crime não é aplicado à substituição? Diz assim, ó, qualquer pena doloso, qualquer pena culposo. Então, pode aplicar para todos os crimes culposos, independente da pena, tá? Quando o crime for doloso, até 4 anos, mas o crime não pode ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça, tá? Então, agora eu vou montar um probleminha aqui para vocês e depois eu vou explicar. Montar uma explicação, na verdade, depois eu vou explicar para vocês. Anotem aí. Se uma das finalidades da substituição, é evitar o encarceramento daquele que teria sido condenado ao cumprimento de uma pena de curta duração, vírgula, nos crimes de lesão corporal leve. Deixa eu olhar a pena da lesão leve aqui, é bem baixinha. Do F-129. Tá lá no 129, 3 meses a 1 ano. Então, coloquem aí. 3 meses a 1 ano. Nos crimes de lesão corporal leve e ameaça. Ameaça está no 147 do Código Penal. O crime de ameaça prevê a pena de 1 a 6 meses ou multa. 1 a 6 meses ou multa. Então, vamos lá. Nos crimes de lesão corporal leve e ameaça, em que a violência e a grave ameaça estão presentes
estaria impossibilitada essa substituição? E aí, gente? A gente viu que um dos requisitos é justamente não ter ameaça nem violência no crime. Beleza. A gente viu que para a Lei Maria da Penha não pode quando tem violência. Claro. Mas e daí a gente vem essa pergunta. Poxa, os crimes de lesão corporal leve e de ameaça são crimes de baixo potencial ofensivo, de pequeno potencial ofensivo. Por quê? 3 meses a 1 ano, quando que a gente vê que um crime é grave ou não? A gente olha para a pena. Lesão leve é de 3 meses a 1 ano, de ameaça de 1 a 6 meses ou multa. Então, tá presente a violência e a grave ameaça. Perfeito. Mas, então, impossibilita a substituição? Não é justamente o objetivo, não é evitar o encarceramento? E daí? Como que a gente faz com esse problema aqui? Qual que é a resposta? O que vocês acham? Vou abrir o chat. Não. A Nayane só responde depende. Depende de qual substituição ele vai ter. Qualquer uma. Qualquer uma. É cabível ou não? O que vocês acham? Porque, de um lado a gente tem a proibição. Tá clara a regra que se tem ameaça ou lesão não cabe. Beleza. Mas do outro a gente tem que o objetivo é justamente evitar que essas pessoas que cometeram crimes de menor potencial vão para a cadeia. E daí? Aí, gente, muito boas respostas de vocês, fazendo reflexões importantes, mas vamos lá. A corrente majoritária, doutrina majoritária, entende assim: se a infração for de competência do GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, em virtude da pena máxima a ela cominada. Vocês sabem qual que é a pena máxima do juizado? Qual que é a pena máxima para ir para o juizado? 2 anos, tá? Entende-se, a corrente majoritária, tá? Que mesmo que haja o emprego de violência ou grave ameaça, vírgula, será possível a substituição. Tá, mas não para por aí. Vem o STF e diz: contra a mulher com mais, vou colocar assim, como se eu estivesse escrevendo no quadro, mais violência igual a não aplica a substituição. Tá? Que é justamente o que ele está dizendo aqui em cima. Então, vamos lá. A gente viu a regra, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Aí, no final da aula, eu vou e jogo isso em vocês, né? Mas, esse aqui eu acho que não ficou dúvida, né? Apesar de prever que o réu não pode ser reincidente, a gente tem a exceção do parágrafo 3º. Se, no caso, for recomendável, o juiz vai aplicar, mas não pode ser a prática do mesmo crime. Tá. Aí vem depois essa exceção aqui, Daí, a doutrina pergunta assim, mas... E crimes baixos, como a ameaça e a lesão, em que é do juizado, porque é de menor potencial ofensivo, a gente não quer que eles vão para a cadeia, mas tem a lesão e a ameaça. Daí vem a doutrina majoritária e diz assim:
Se a infração for competência do juizado em virtude da pena máxima ela combinada, entende-se que mesmo que haja emprego de violência ou ameaça, será possível substituição. Aí vem o STF e reforça o artigo 17 da Lei Maria da Penha. Contra a mulher mais violência não se aplica a substituição. Certo? E aí? Deixa eu abrir o chat, peraí. Ok, William? Pessoal, dúvida na matéria em geral, dúvidas nessas últimas exceções. Deixa eu salvar bem bonitinho aqui, eu vou juntar para vocês isso aqui que a gente fez junto, tá? Por enquanto não, só na prova, né, Nayene? Brincadeira. Né? Deixa eu salvar. Estou com fome, e com fome não consigo pensar, sei como é. Sei bem como é. Gente, acho que por hoje é só, porque se a gente fosse dar andamento, eu entraria na aula 4, e eu acho que a gente já ficou com bastante matéria para uma aula, né? Já dá para a gente ter bastante dúvida, eu acho que se misturar estraga. Deixa eu salvar aqui esse PDF, aula 3. Restritivas. Material. Pena restritivas de direitos. Vou juntá-la para vocês. Tá, ó. O cheiro aqui tá muito bom. Aqui também, meu marido está fazendo molho de salsicha para comer. Para fazer cachorro-quente. Gente, então, só para finalizar, 2 coisas. E eu não sou palite. É por isso que você tem esse corpo e eu tenho esse aqui, né, Nayane? Então, eu vou fazer a chamada e vamos discutir o fórum da aula passada. Qual foi o problema dado? Alguém tem fácil aí? Vou fazer chamada. Também, hoje é dia 18. Adriana. Ana Cláudia. Presente. Peraí, então, Ana Cláudia presente, né? Ana Paula. Presente. Ângelo. Carla. A Carla aqui tava, mas saiu. Saiu? Ah, por isso. Ellen. Fernando. Presente. Boa, Ellen. Aline. Presente. Henrique. Ingrid. Isabela. Kathleen, não tem. Laisla, não compareceu. Presente. Laisla, presente. Nayene, presente. Ramon. Presente. Quem falou? A Nayene, né? Já tinha marcado. Roseli. Presente. Tainá. Presente. André. Bruna. Agora ficou. Tô aqui, pronto. Bruna. Eu. Joyce. Eu vejo que Joyce não veio. Joyce. Poli. Oi. Poli presente, né? Sérgio. Presente. William Cardoso. E William César. Presente. Alguém quer chamar? Não? Quem conseguiu abrir aí a questão da aula passada? Ah, essa daí. Tá bom, Laisla, boa janta para você.
Gente, essa daí não tem muito segredo, né? A gente consegue responder ela com a aula de hoje. Espera aí, já eu volto aí. Deixa eu ver aqui. Rapidão. Gente, qual que é a resposta? Qual dessas não faz parte? D. Qual que é D? Só veio um REC aqui. Qual que era D? Não veio completo. Vai lá, Ana. Boa janta para você. Alguma coisa domiciliar. Recolhimento domiciliar, deve ser. Então, é a única que não é pena restritiva de direitos. Perfeito. Recolhimento domiciliar, beleza. Respondam lá, gente, que vale nota no final, tá? Do bimestre. Estão dispensados, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e tchau. Até a próxima. Até amanhã eu posto tudo lá no AVA, tá? Beijos. Obrigada.